É interessante para nós entendermos o contexto da parábola, lermos apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Jesus, diante desta acusação, que ele aceitava de muito bom grado, de estar junto de pecadores e publicanos, ele começa a propor a esta pleia que o está ouvindo 3 parábolas que nós conhecemos bem. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que fala a respeito de um pastor que tem 100 ovelhas e uma delas se perde. E esse pastor vai atrás desta ovelha e, achando-a, coloca em seus ombros e traz novamente para o curral. E a festa diante deste achado. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, aonde uma mulher, possuidora de 10 dracmas, uma dracma significa um dia de trabalho, é uma moeda grega, que era usada para pagar trabalhadores braçais. Esta mulher tem 10 dessas moedas e ela perde uma dessas moedas dentro da sua própria casa. E o texto sagrado diz que essa mulher, ela acende a candeia e ela passa a varrer a casa à procura desta dracma. E quando ela acha, ela também faz uma festa junto com suas amigas. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, a tão conhecida parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro interpretar e ler esta parábola como a parábola dos filhos perdidos, porque tanto o filho que sai, ele está perdido, como o filho que fica, ele também está perdido. Os 2 filhos têm uma noção de paternidade completamente equivocada. E ali a parábola, ela se atém mais à ação do filho que sai, mas por fim ela também fala a respeito do filho que fica. E ali mostra a questão da festa que há quando o filho que sai retorna para a casa do pai. Jesus, ele quer fazer com que as pessoas que estão ouvindo a ele percebam que o Senhor está à procura, que o Senhor está à procura de ovelhas, que o Senhor está à procura de dracmas e que o Senhor está à procura de filhos. Nesta noite nós vamos nos ater na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Antes de nós começarmos a meditar no texto sagrado, permitam-me aqui chamar a atenção de vocês para uma situação a qual eu gosto bastante, que é assistir filmes de guerra. E eu já disse aqui por várias vezes que eu gosto de assistir filmes de guerra. E existem alguns filmes de guerra que mostram atitudes de soldados, atitudes heróicas de soldados. Que atitudes heróicas são essas? As mais heróicas possíveis são quando esses soldados voltam até onde a guerra está mais renhida para buscar soldados que ficaram feridos no campo da batalha. Existem inúmeros filmes que trazem esta temática, onde soldados que conseguiram escapar da linha de frente retornam para a linha de frente para buscar seus amigos que estão ali feridos, machucados, que foram ali atingidos por algum projétil. Esses soldados voltam até esses lugares e trazem os seus amigos para fora do fronte da batalha, salvando-lhes a vida. E o que é que uma coisa tem a ver com outra, pastor? O que tem a ver uma coisa com outra é que nós estamos falando sobre perca. E nós, muitas vezes, somos interpretados como o exército que perde seus soldados e não volta atrás para buscá-los. Que perde seus soldados na batalha e não volta atrás para saber qual é a situação em que esses soldados estão, para socorrer aqueles que estão machucados, para socorrer aqueles que foram pisoteados, feridos, deixados para trás. Nesse nosso afã de conquistadores evangelicais, nós vamos avançando sempre e não paramos para olhar aqueles que estão feridos no meio da batalha.
É sobre isso que eu quero conversar com vocês esta noite. É sobre esta situação de darmos atenção à dracma que está perdida. Porque a parábola da dracma, ela é diferente das outras parábolas, porque a parábola da ovelha é a ovelha que se perde. A parábola do filho é o filho que se perde. Mas a parábola da dracma não é a dracma que se perde, é a mulher que perde a dracma. Não tem como a dracma se perder, porque ele é um ser inanimado. Ele não tem vontade, ele não pensa, não tem raciocínio. Então é alguém que perde essa dracma. E esse alguém que perde essa dracma é que deve ter a atitude de buscá-la, de achar esta dracma, de ir atrás dela. Porque a dracma, mesmo perdida, ela continua sendo dracma. A dracma, mesmo perdida, ela continua tendo o mesmo valor. Ela não perdeu o seu valor, ela não perdeu a sua importância, ela não perdeu a sua virtude, ela só precisa ser achada. E achada por aqueles que a perderam. E achada por aqueles que, por um descaso qualquer da vida, deixaram com que esta uma se perdesse em meio a um lugar caserno, um lugar de casa, um lugar domiciliar. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre esta dracma que é perdida por essa mulher. E aonde é que nós nos encaixamos nessa situação? Então vamos lá. Quais são as situações que nós podemos extrair dessa segunda parábola que vai trazer edificação para a nossa vida esta noite? Primeiro, mais uma vez aqui quero dizer que esta dracma, ela não é perdida por sua própria vontade. Esta dracma é perdida pela mulher. Verso 8 aqui está escrito. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Esta dracma, ela é perdida pela mulher, ela não se perde, ela não se lança fora do alforje, ela não pula da bolsa, ela é perdida pela mulher que tinha a responsabilidade de cuidar dela, de zelar por ela, mas dessa dracma se perde por um descaso dessa mulher que é proprietária das 10 dracmas. Esta dracma, irmãos, ela não pode ser entendida como um sentimento, como uma atitude, como algo que a gente pode deixar como um comportamento. Essa dracma deve ser entendida como pessoas. Esta dracma deve ser interpretada como pessoas. E são pessoas que estão sendo perdidas dentro de casa e que precisam ser achadas. São pessoas que estão sendo perdidas dentro deste nosso ambiente e que precisam ser achadas. São pessoas com lutas, com dificuldades, com lágrimas, com lamentos, com sentimentos, com dores, que precisam ser achadas e que nós, de alguma forma, as perdemos. Eu estava vendo a pregação do pastor Francisco semana passada, quando ele falou a respeito do filho, e dizendo a respeito do filho que ficou, que ele estava realmente perdido dentro da sua casa, e que ele precisava alegrar-se com aquilo, não é, com aquilo que estava acontecendo, e etc. Ele estava na casa, mas a casa não estava nele. Ele estava ali, mas ele não tinha sido consciente do que significava ele estar naquele lugar. A dracma não. A dracma, ele não é algo que, ou alguém que não sabe onde está. A dracma sabe onde está, ela sabe qual é o valor, mas ela não recebe o valor que ela precisa receber daquele que tinha que cuidar dela. Eu estou rodeando, mas eu vou chegar lá. É para não ser muito direto. É para não afugentar a plateia. Essa dracma, ela é uma pessoa que nós a perdemos. Que nós, por causa do descaso, nós deixamos. Essa dracma são pessoas que nós perdemos
por causa do nosso senso de religiosidade, por causa do nosso senso de superioridade, por causa das nossas tradições, por causa do nosso legalismo. São pessoas que nós perdemos dentro de casa. E que casa é esta? Essa casa pode ser nossa família, aonde nós, devido à nossa postura tão certa, correta e superior, estamos perdendo nossos familiares, perdendo nossos filhos, perdendo nossos casamentos, perdendo nossas famílias. Nós estamos perdendo pessoas dentro de casa. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de ministrar essa palavra aqui, nesse mesmo lugar, e quando terminou o púlpito, um pai me segurou ali e começou a chorar, abraçado comigo, e disse: eu estou perdendo o meu filho, porque eu deveria apoiar meu filho, abraçar meu filho, orar com meu filho, chorar com meu filho, mas eu só faço cobranças a ele, eu só aponto o dedo para ele, eu só acuso meu filho, eu só tenho coisas pesadas para dizer a respeito dele. Eu estou perdendo meu filho dentro de casa. E hoje Deus está falando comigo que eu posso voltar a achar meu filho que está perdido dentro da minha casa. Eu posso achar novamente um casamento, pessoas, o seu cônjuge, que nós muitas vezes perdemos e que nós deveríamos sim tomar conta, deveríamos sim cuidar para não se perder, mas por uma coisa ou outra perdeu-se dentro de casa, dentro da nossa família. É uma das casas. Sabe outra casa que nós perdemos dracmas também? A igreja. Aonde nós perdemos dracmas, pessoas valiosas, pessoas importantes, mas que nós machucamos muitas vezes. Existem pessoas que estão aqui, mas que a igreja não está nelas. Mas existem pessoas que estão aqui, a igreja está nelas, mas elas estão perdendo a vontade de fazer parte desse algo que nós chamamos de igreja, por causa das situações em que nós as impusemos, por causa do ferir que nós fazemos, do machucar que nós fazemos, às vezes em nome de Deus, às vezes em nome do eterno, em nome de santidade, em nome de consagração. Nós ferimos pessoas, machucamos pessoas, e começamos a deixar essas pessoas no caminho, e começamos a esquecê-las na caminhada. E talvez existam aqui hoje à noite pessoas altamente machucadas por outras pessoas, e essas pessoas foram machucadas na igreja, machucadas aqui dentro, por palavras, por atos, por julgamentos, por conversas, e nós estamos perdendo essas dracmas dentro de casa. Eu sei que nós estamos na estação da semeadura, que é a estação do crescimento, é a estação de evangelização, é a estação de nós falarmos de Cristo. Mas, irmãos, de que adianta nós avançarmos e ganharmos mais pessoas para Jesus e alcançarmos mais pessoas para Cristo, enquanto há pessoas sangrando em nosso meio e gritando: por favor, alguém enxergue que eu estou sangrando aqui, em nome de Jesus. Do que adianta nós avançarmos e ganharmos 100, 200, 300, 400 pessoas, enquanto há pessoas aqui dentro precisando ser tratadas, ter a sua alma alcançada, ter a sua vida alcançada por amor, por carinho, por perdão. E o Senhor, esta noite, Ele nos traz aqui para dizer: há uma dracma que precisa ser achada dentro desta casa. E nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos achar esta dracma e trazer esta dracma de volta e dizer a esta dracma que ela continua sendo dracma, não importa quão empoeirada ela esteja, ela continua sendo dracma para a glória bendita do nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós não vamos deixar os soldados machucados, os soldados feridos, as pessoas cansadas, aqueles que estão precisando urgentemente de ajuda, de um amparo, de um abraço, de um aconchego. O Senhor nessa noite nos traz aqui a este lugar para dizer que a dracma foi perdida,
mas há algo que pode ser feito para esta dracma ser achada. Há algo que pode ser feito para que esta dracma seja achada. Nós muitas vezes fazemos com que isso aconteça com pessoas que estão aqui, com pessoas que estão na nossa casa. Nós podemos ser muito maus, e eu me coloco nesta posição. Eu tenho certeza que eu já machuquei muitas pessoas. Eu tenho certeza que eu já machuquei muita gente, até mesmo aqui na igreja. Eu tenho certeza que eu já machuquei muitas pessoas numa postura de santidade, consagração. E eu estava em oração nesta madrugada e o Senhor trouxe isso ao meu coração. E o Senhor trouxe ao meu coração a mensagem que eu deveria pregar e o perdão que eu deveria pedir. E Ele disse: você lembra, Arieuston, quando você um dia subiu naquele púlpito do Pedras Vivas, e você disse naquele púlpito a respeito de pessoas com ansiedade, com sentimento e desejo suicida, e que você falou que isso não passava de sentimentos de crentes fracos e que não conheciam a Jesus direito, e que você disse que isso não passava de sentimento de gente que não conhecia a Cristo da forma correta. Você, nessa sua opulência espiritual, você disse isso naquele lugar, e no final do culto, uma pessoa foi procurar você, e ela disse: pastor, eu estou vivendo isso na minha família. E o Senhor foi muito forte hoje, o Senhor agrediu a nossa casa, e você, ao invés de consolar aquela pessoa, você disse: é isso mesmo, e isso que vocês estão vivendo é resultado de pecado. E o Senhor falou comigo hoje, de madrugada: você vai lá, e você vai reconhecer o seu pecado, e você vai pedir perdão, e você vai dizer, em nome de Jesus, quem foi machucado, que me perdoe para a glória de Deus. Porque nós não estamos aqui para machucar uns aos outros. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, para seguirmos em direção à cruz de Cristo. O Senhor nos leva a determinadas situações para mostrar que nós realmente não somos nada, e nós que pensávamos que éramos alguma coisa, nos percebemos como nada e como ninguém. Porque é o Senhor que é tudo sobre todos. E quem somos nós para estarmos acusando, apontando ou condenando quem quer que seja? Ou quem somos nós para estarmos sendo detentores de algo que é de Cristo e não nosso? E quem somos nós para sermos detentores ou os defensores da verdade ou da justiça, quando todos nós deveríamos estar aqui vestidos de pano, de saco e de cinza, batendo no peito e dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia, porque sem ela eu também não vou conseguir. Quem somos nós, irmãos, para lançarmos fora a dracma e não darmos valor à dracma, o valor que Deus a dá? Quem somos nós para continuarmos andando em frente, sabendo que no caminho estão várias pessoas sangrando e precisando de ajuda com seus ferimentos? Quem somos nós para continuarmos subindo para Jerusalém, quando há uma pessoa ali que precisa ser ajudada? Aonde é que está o bom samaritano para levantar aquela pessoa e cuidar dela e pagar o seu tratamento até que ela esteja boa para seguir o seu caminho novamente? O Senhor nos traz aqui esta noite para dizer que há dracmas aqui em nosso meio, há dracmas na sua família, há dracmas entre as pessoas que você convive, e que essas dracmas precisam ser achadas. E quem vai achar essas dracmas somos nós. Somos nós que vamos ir até essas dracmas.
Somos nós que vamos estender as mãos até essas dracmas. Somos nós que, em nome de Jesus, vamos acender a candeia. Somos nós que, em nome de Jesus, vamos diligentemente procurar essa dracma até encontrá-la. Somos nós que vamos acender a candeia, ligar a palavra, ir atrás da palavra, ouvir o que a palavra tem a nos dizer. Somos nós que vamos pegar uma vassoura e vamos passar essa vassoura neste pueril inteiro desta sala. Somos nós que vamos ser usados para resgatar aquilo que já se acha sem valor algum. Quantos estavam sentados aqui no nosso meio o ano passado e hoje não estão mais? Quantos faziam parte dos nossos grupos familiares? E quando eles saíram, nós dizemos, graças a Deus que saiu. Menos um problema. Quantos de nós, em nossos ministérios, estamos seguindo com nossos ministérios, estamos seguindo com nossas salas de aula de escola bíblica, e quando aquela pessoa deixou de fazer parte, nós louvamos a Deus, graças a Deus que aquela pessoa saiu. Quantos de nós estamos continuando por fazer aquilo que o Senhor nos confiou, e estamos andando, e estamos indo em direção, e estamos aí machucando pessoas, falando com pessoas, ferindo pessoas, em detrimento de estarmos fazendo a vontade de Deus, a vontade do Eterno, mas as pessoas vão ficando para trás. Não, irmãos, não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós paremos tudo e vamos atrás da dracma que está perdida. Pare tudo e vá atrás da dracma que está perdida. Pare tudo na sua casa, pare todos os seus projetos, pare toda a sua família e vá atrás desta dracma que está perdida. Vá atrás do seu filho, vá atrás do seu casamento, vá atrás do seu marido, vá atrás da sua esposa, vá atrás. O Senhor está dizendo que esta dracma continua sendo dracma. Não virou moeda de plástico, não virou moeda de palha. A dracma continua sendo dracma. Ela continua tendo valor. Ela continua sendo para Deus algo especial, precioso. Não é para ser deixado de lado. Não é para entregar os filhos, não é para entregar o casamento, não é para entregar os irmãos. Não é para deixar de lado aqueles que estão na hora mais necessitada de suas vidas. Não! O Senhor está nos chamando esta noite para a semelhança dessa mulher, para tudo acender a candeia, varrer a casa e encontrar a dracma, para que haja uma grande festa quando isso acontecer. A festa não é quando a dracma é perdida. A festa é quando a dracma é achada. A festa não é quando essa pessoa sai do nosso meio. A festa é quando essa pessoa volta para o nosso meio. A festa não é quando esse filho sai de casa. A festa é quando esse relacionamento paterno, esse relacionamento materno é refeito, é reconstruído e a glória de Deus se manifesta. A festa é quando o milagre acontece daquilo que estava perdido ser achado. A festa é quando o coração desta mulher que perdeu a dracma é movido pelo Espírito Santo para dizer, vá lá e vá buscar a dracma que se perdeu. Eu queria estar falando aqui outra coisa. Eu queria estar falando aqui que tem chave de carro descendo do céu, porta sendo aberta onde não tem porta, milagres acontecendo, gente dando cambalhota. Mas o que Jesus quer que nós façamos é que nós vivamos como Ele viveu, e que nós façamos o que Ele fez, e que nós perdoemos uns aos outros, e que nós amemos uns aos outros,
e que nós olhemos uns aos outros e olhemos para o outro e o consideremos maior do que nós e mais importante do que nós. Que nós cuidemos uns dos outros, que nós não nos apontemos, que nós não nos acusemos, que nós não percamos a dracma, mesmo com uma justificativa de uma pretensa santidade ou superioridade. Não, meu irmão, Deus não precisa de justiceiros da fé, Deus precisa de gente com misericórdia. Deus não precisa de defensores na internet, gente que escreve verdadeiros tratados teológicos para defender suas visões da teontologia, as suas visões da antropologia, da angelologia. O que o Senhor precisa é de gente com misericórdia. Gente que esteja disposto a olhar e amar. Gente que esteja disposto a, mesmo quando foi ferido, perdoar, estender a mão de novo, abraçar de novo. Porque tem pessoas, hoje nós temos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas pode ter certeza que tem um número mais ou menos parecido com esse, de gente que já fez parte da igreja e que diz para si e para quem quiser ouvir, que ela nunca mais põe os pés aqui nesse lugar chamado igreja, pelas situações que ela viveu aqui, pelos machucados, pelas feridas que ela teve aqui, porque ela fez parte daqui e quando saiu ninguém deu conta. E existem pessoas, irmãos, que congregam conosco aqui nesta igreja grande, porque some na multidão, e quando termina o culto, cada um faz E eu não preciso dizer meu nome para ninguém, eu não preciso falar minha vida para ninguém, eu não preciso dizer quem eu sou para ninguém. Mas se você for para uma igreja menor, uma igreja pequena, quando termina o culto já tem 5, 6 em cima de você. Como é seu nome? Você veio de onde? Você veio de onde? Você volta quando? Segunda-feira tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, quinta tem culto. Eu não quero, eu quero é chegar num lugar e sentar e não falar com ninguém e no final do culto ir embora, porque eu não quero mais ser machucado por ninguém. Chega disso na minha vida. Você é uma dracma que precisa ser achada. E você tem talentos que precisam ser desenterrados. E você tem um valor que nem mesmo você sabe que tem. E você tem algo dentro de você que Deus quer usar novamente, e que Deus quer trazer novamente, e que Deus quer manifestar novamente. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, você precisa ser achado. Você continua sendo dracma, você continua tendo seu valor, você continua sendo importante, mas devido a alguém ter perdido você, você está tendo dificuldade de processar isso. Mas o Espírito Santo de Deus esta noite está dizendo para você, volte. Porque o Senhor, Ele continua olhando para você com o mesmo olhar de antes da mulher perder você dentro de casa. Nós devemos achar essas dracmas, nós devemos buscar diligentemente, nós devemos envidar todas as nossas forças, nós devemos colocar toda a nossa força, nós devemos ir atrás dessas pessoas, nós devemos abraçar essas pessoas, nós devemos aconselhar essas pessoas, nós devemos cuidar dessas pessoas, porque essas pessoas continuam sendo dracmas, mas elas estão perdendo este sentido de seu próprio valor. Essas pessoas continuam sendo valiosas para Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus, alcançar essas pessoas como Cristo alcançou nossas vidas. Alcançar essas pessoas como Jesus alcançou nossas vidas. E olhar para essas pessoas como Jesus olha para nós. E abraçar essas pessoas como Jesus nos abraça. E valorizar essas pessoas como Jesus nos valoriza. Abençoar nossos filhos, abençoar nossos cônjuges, não cobrar, não apenas estender a mão, não apenas condenar, não apenas acusar, não, abraçar, estar junto, orar junto,
passar tempo junto, sentar junto, conversar, ter um diálogo, ter tempo, dar tempo, fazer como Jesus fez conosco, acendendo a candeia e varrendo a casa. A palavra de Deus, o que é que ela diz a esse respeito? É para pedir perdão, então peça perdão. É para reconciliar, então reconcilie. É para refazer, então refaça. É para viver junto, então viva. É para abraçar, então abrace. O que é que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Se você viver nisso, você está acendendo a candeia para achar a dracma. Varra a casa, vai fazer poeira, vai fazer uma santa bagunça, mas o Senhor está nos chamando a fazer isso. É certo que nesse varrer de casa, pode ser que saia alguma coisa desse lugar que você não deseja, algum assunto que você não quer tocar mais, alguma coisa que tenha acontecido que você não quer falar mais nisso, mas é necessário para que a dracma seja achada. Essa dracma está perdida, meu irmão. Não desista de buscar a dracma. Não desista de ir atrás dessa dracma dentro da sua família. Não desista de ir atrás dessa dracma dentro do seu casamento. Não desista de ir atrás dessa dracma dentro do trabalho que Deus lhe deu para desenvolver na igreja. Não desista de ir atrás dessa dracma dentro do seu ministério. Não desista de ir atrás dessa dracma dentro do seu grupo familiar. Deus lhe entregou essas vidas. Deus colocou essas vidas sob o seu cuidado. Deus colocou essas vidas debaixo de sua mão. Não desista. Essa mensagem, ela fala com aqueles que devem ir buscar a dracma e fala também com a dracma que está perdida aqui esta noite. Gente que está profundamente machucada, ferida, e que nós, como eu aqui confessei o meu pecado, nós ferimos, nós machucamos. Pessoas que estão altamente feridas e que nós fomos os instrumentos desse ferir. Mas o mesmo instrumento que feriu, Deus pode usar esse mesmo instrumento para trazer restauração e renovo a essas vidas. Deus pode fazer com que esse mesmo instrumento que feriu possa trazer vida novamente a esta dracma. Vida novamente a esta pessoa que está perdida. Vida novamente para você que está aqui esta noite, que não acredita em mais nada. Acredita em Cristo, acredita em Jesus. Você é um servo de Deus, está na igreja, está aqui, mas não acredita nesse algo relacional, fraterno, por tudo aquilo que você já viveu. Mas o Senhor quer curar você disso. O Senhor quer fazer você ser achado, porque um dia a trombeta vai soar e todos nós vamos estar juntos num só lugar. Nós vamos estar juntos. Aquele que feriu você, aquele que você feriu, vamos estar todos diante de Deus, todos diante do Senhor. E o Senhor quer nos curar neste nosso relacionamento, para nós podermos ter comunhão com os nossos irmãos, para nós podermos achar esta dracma que está perdida dentro de casa. Porque uma coisa é ir buscar alguém que está perdido fora, como é a ovelha e como é o filho que saiu. E outra coisa é buscar o que se perdeu dentro de casa. Nessa noite o Senhor quer fazer isso conosco. Melodia, vamos adorar a Deus. O Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor quer alcançar nossos corações e nos fazer saber quais são as dracmas que Ele nos usará para achar. Talvez você já tenha aí no seu coração alguma dracma que você pode ser usado para achar. Talvez você seja aqui esta noite uma dracma que precisa ser achada. O Senhor nos trouxe aqui a este lugar para dizer: ainda há jeito,
ainda há jeito. Pastor, mas o senhor não sabe como eu já fui machucado, como eu já fui acusado, como eu já fui perseguido, como já falaram mal de mim. O senhor não sabe como é que as coisas são, sabe, terríveis. Eu já chorei muito, já apanhei muito. O senhor não sabe a metade do que eu já vivi. É verdade, eu não sei mesmo. Mas se colocar do lado do sofrimento de Jesus ainda é maior. Se colocar do lado do que Jesus passou é maior. Um dia desses eu estava nessa crise também. Senhor, não dá, é difícil, complicado. E fui ler os evangelhos. E lendo os evangelhos eu fiquei envergonhado. Porque Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi caluniado. Jesus foi acusado. Jesus foi apontado. Jesus foi abandonado. E é interessante que quando Paulo vai falar sobre a ceia, Paulo diz assim: e na noite que Jesus foi traído, tomou ele o pão. Ah, meu irmão, na noite que Jesus foi traído, na noite da sua maior dor, ele não permitiu que essa dor atrapalhasse aquilo que ele precisava fazer. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E eu pergunto para vocês, quem é que estava na mesa com ele? Judas. E ele dá o pão para Judas. E quando Judas aparece para entregá-lo, Jesus chama ele de amigo. E aí alguém diz assim: não, mas Jesus estava sendo jocoso. Não, Jesus não estava sendo jocoso. Jesus estava sendo sincero, verdadeiro. Jesus chama ele de amigo mesmo. Porque o que o outro faz com você não pode mudar quem você é. O que você recebe de machucado, de afronta, não pode mudar quem você é. Você é dracma, meu irmão. Você é dracma, você tem valor. Você é valioso. O Senhor comprou você. Interessante das parábolas é que a ovelha não deixa de ser ovelha, a dracma não deixa de ser dracma, e o filho não deixa de ser filho. Ou seja, eleito uma vez, eleito para sempre, salvo um dia, salvo para sempre, escolhido um dia, escolhido para sempre. É o diabo que quer dizer para você que você não vale, que você perdeu o valor, que você está perdido, que a mulher perdeu você porque ela quis perder. Mas não, gente, é porque a gente faz parte de uma igreja cheia de pecador. Ali fora tem uma placa enorme, vocês viram essa placa? Proibido pessoas perfeitas. Vocês viram essa placa lá? Eu vejo ela toda vez que eu entro aqui. E aí quando eu vejo essa placa, proibido pessoas perfeitas, eu posso entrar. Diga: eu sou bem-vindo aqui, porque eu não sou perfeito. E aqui a gente machuca um ao outro, aqui de vez em quando a gente alfineta um ao outro, aqui de vez em quando, isso não pode acontecer, mas de vez em quando acontece. Mas a questão é que o Senhor nesta noite nos alcança e diz para nós que machucamos: pare de machucar, pare de falar, pare de acusar, pare de condenar. Arieusto, pare de pensar que isso, aquilo é bobagem. Pare, porque isso é verdade. E eu passei por isso. E aí só sabe quando se passa. E para você que é dracma, meu filho, o Senhor está dizendo: você está aqui para ser achado. E para voltar. E para voltar para junto dos 10. E para voltar a fazer de novo aquilo que Deus quer que você faça.